Olha, várias editoras no Brasil estão procurando trazer histórias alternativas, histórias que normalmente não eram publicadas aqui no Brasil anos atrás. Uma das editoras que está fazendo um trabalho sensacional nesse sentido é a editora Alta Geek, que tem lançado aqui no Brasil quadrinhos que são lançados lá fora, pela Aftershock, pela 2000 AD, pela Image, e lançando grandes nomes dos quadrinhos. Eu quero comentar com você hoje sobre uma série que eu terminei de ler, é uma série em 2 volumes, tá? Lançado pela editora Alta Geek, que é Um Passeio no Inferno. Estes 2 encadernados aqui, com o trabalho escrito pelo Garth Ennis, grande nome dos quadrinhos aí, com Hellblazer, também com Preacher, fez vários trabalhos autorais muito importantes, né? E o Crossed, lembra do Crossed também? E temos aqui o trabalho do artista croata, se não me engano, o Goran Sudzuka. É isso mesmo, eu tava conferindo aqui, o Goran Sudzuka, ele é realmente croata. E esse quadrinho Um Passeio no Inferno, ele tem uma característica que eu tenho acompanhado em vários trabalhos que têm saído nos últimos anos, que são quadrinhos de terror, mas que estão utilizando desse recurso narrativo do terror para falar sobre situações que aconteceram especialmente ali no período da pandemia, naquele momento de crise política praticamente mundial, que continua acontecendo, de contestações, e o Garth Ennis é conhecido por ser um escritor muito ácido, que realmente traz essa acidez para os seus trabalhos. Tanto é que ele nunca foi um grande fã de escrever histórias de super-heróis, ele prefere fazer trabalhos mais autorais, onde ele vai fazer críticas pesadas aos governos, à questão política, à questão da religião, e ele vai utilizar esses recursos como uma metáfora dentro de uma história de terror que é bastante angustiante, uma história de terror que vai trazer pra gente vários elementos, como pessoas desaparecidas, a violência nas suas mais variadas formas, e que apesar de tudo isso, é um quadrinho que tem muitos diálogos, é um quadrinho que tem muitos elementos para que você possa debater como o Garth Ennis está utilizando o terror para deixar sua mensagem daquilo que ele está vendo no mundo hoje. A gente vai dar uma conferida na arte e eu vou comentando com você mais detalhes a respeito dessa série, que fecha em 2 encadernados, capas muito legais aí, lançados pela editora Alta Geek. Se você é alguém que gosta de quadrinhos de terror e se você é alguém que gosta de temáticas mais politizadas e que discutem sobre o mundo atual, esse quadrinho com certeza vai te agradar. E você vai ver que eu vou mostrar para você esses quadrinhos aqui nesta mesa. Tem uma mesa aqui que eu estou utilizando e essa mesa é da Evolukit. Eu quero recomendar para você fortemente que você clique aqui na descrição ou que você aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui e confira a nossa página dentro do site da Evolukit, porque você terá a oportunidade de conhecer lá vários móveis muito legais que eu separei junto com o pessoal da Evolukit, para você que quer ter sua coleção muito bem armazenada. Cara, a Evolukit é realmente um espetáculo no sentido de armazenar livros, quadrinhos, tem outras opções também para você que coleciona action figures, por exemplo. São móveis muito resistentes. Eu só uso Evolukit, cara, eu tô recomendando aqui porque nós temos essa parceria com a empresa, mas eu uso Evolukit exclusivamente muito antes de ter uma parceria estabelecida com a Evolukit, porque os móveis são de muita qualidade. E uma das coisas que eu mais gosto na Evolukit é a praticidade na montagem e desmontagem dos móveis. Porque eu mesmo, cara, não sou aquele sujeito que troca chuveiro, que sabe montar coisas, marcenaria, não é comigo isso aí, cara. Realmente eu não manjo dessas paradas. E a Evolukit, ela tem um sistema de montagem que é absolutamente simples. Você pode, por exemplo, ter a sua estante ali escolhendo módulos específicos. Você não precisa comprar uma estante completa como essas que estão aqui atrás. Você pode ir montando conforme a sua coleção vai crescendo. É muito fácil de montar, você precisa de uma chave Allen e eles mandam essa chave para você. O sistema de montagem é muito divertido, inclusive. E cara, eu uso Evolukit há muito tempo pela resistência dessas estantes. Existe agora a estante Omnibus BBHQs, onde você pode colocar os seus Omnibus, você pode colocar suas edições absolutas, né? E você tem a opção de colocar numa fileira só, ou seja, uma prateleira com uma profundidade menor,
para quem prefere colocar todos os seus quadrinhos à mostra, ou para quem tem problemas com o espaço e precisa otimizar mais, aí você pode usar estantes como essa que está aqui no fundo, que cabem 2 fileiras de encadernados, tá? Tem várias opções de cores para você conhecer. Então eu recomendo fortemente que você conheça a nossa página ali dentro da Evolukit, até porque você, apontando o seu celular aqui para esse QR Code ou clicando no link na descrição e indo até a página, você terá acesso ali ao cupom de desconto exclusivo para você adquirir a sua estante, tá? As estantes Evolukit são entregues em todo o Brasil e, como eu disse, você não tem só estantes, tem mesa como essa que eu estou utilizando aqui e você tem móveis para casa inteira, tá? Então confere no site, dá uma olhada no site, entra lá, confere os móveis que tem disponíveis. Eu tenho certeza que você vai curtir estes móveis que, além de bonitos, práticos de montar, são extremamente duráveis e tem ali uma variedade muito grande para você conhecer. Eu tenho certeza que você vai curtir, tá bom? Então conhece lá as estantes, especialmente a estante BBHQs Evolukit. Eu tenho certeza que você vai curtir. Bom, tá aqui, galera, vamos conferir então, né, esses 2 encadernados. A editora Alta Geek, ela tem publicado materiais nesse formato aqui, capa cartão, tá? Com preço bem interessante. Os links para você adquirir esse trabalho estão na descrição do vídeo. E eu vou deixar, inclusive, também links de outros quadrinhos da editora Alta Geek que eu já li e que eu recomendo, tá? A editora tem ótimos quadrinhos, é uma editora para você prestar atenção. Bom, o que a gente vai ver aqui no primeiro volume é uma situação onde tem uma galera que vai entrar ali numa área. A gente vê uns assassinatos acontecendo e a gente vai ver uma galera entrando ali, alguns policiais entrando num galpão, né? A história vai se passar com esses 2, com essa dupla aqui do FBI, e quando eles entram nesse galpão, coisas terríveis acontecem, né? Vários policiais morrem nessa situação, praticam atos bizarros de suicídio. Tem um elemento muito forte aqui dessa violência desse local onde a gente vai descobrir que existe um terror ali. A gente não sabe exatamente o que acontece nesse lugar. Parece que ele tem uma dimensão própria, espaço-temporal. E aí a gente não sabe se a dupla aqui de policiais, eles estão vivos ou eles estão mortos neste lugar, tá? Então a gente vai ver esse mistério se estabelecendo no primeiro volume. Ele consegue deixar você preso na história por conta desse mistério que está envolvendo aí a narrativa, e de certo modo eu vou estragar um pouquinho a tua experiência de leitura porque eu preciso comentar sobre o volume 2, tá? No volume 2 a gente vai ver então mais desdobramentos deste local, do que está acontecendo nesse ambiente, nesse galpão. Os policiais estão ali ainda discutindo, há uma questão de passagem do tempo, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo quando a gente vê um criminoso que está envolvido em toda a história. É um criminoso que praticou atos terríveis com crianças, tá? E ele vai apresentar aqui uma catedral, e nessa catedral a gente vê que há um momento de diálogo aqui com os policiais, os agentes do FBI. Esse segundo volume ele é caracterizado por uma maior constância aí de diálogos e tal, e aqui vai se revelando todo o terror que envolve elementos muito variados. O Garth Ennis, ele coloca aparentemente todas as suas angústias nesse trabalho aqui, porque é discutido sobre violência contra crianças, sobre o ressurgimento de movimentos políticos que nunca deveriam existir. Eu tenho que tomar cuidado aqui para não desmonetizar o vídeo. Enfim, a gente vai vendo aqui ações corruptoras, como muitas vezes o sistema defende pessoas que são perversas e malignas, deveriam estar presas e não estão. E vai falar aqui sobre a ascensão de ideias totalmente arcaicas e ideias muito preconceituosas, prejudiciais para o século XXI, né? E tem uma figura aqui que seria a figura do horror do anticristo, né? Então esse quadrinho aqui, ele tem uma dose de reação dos personagens contra todos esses horrores, mas ele tem uma mensagem bastante pessimista, se não pessimista, pelo menos uma mensagem bastante ácida sobre os nossos tempos, tá? Então esse quadrinho vai utilizar desse aspecto do terror
para trazer vários e vários problemas que nós estamos presenciando no mundo, especialmente aí desde o período da pandemia, nos últimos tempos, tá? Então aqui é o Garfienes trazendo toda a sua acidez numa história de terror. Eu não posso falar muito porque os debates que acontecem, os diálogos que acontecem ao longo dessa história são bastante complexos. É um quadrinho que você precisa ler com uma certa calma. Ele não é um quadrinho que traz o elemento de terror só numa forma crua. Ele tem o terror aqui num aspecto muito mais sombrio, num suspense, momentos muito mais angustiantes do que aquele horror que a gente vê em outros trabalhos do Garfienes, como por exemplo Crossed, que é um terror muito mais direto, muito mais objetivo, com muito mais carnificina, e onde não existe ali propriamente uma discussão tão profunda. É claro que Crossed especificamente está falando sobre questões religiosas, mas ali fica muito explícito do que se trata, tem os zumbis, e o que você vai acompanhar ali são as pessoas sobrevivendo naquele mundo de bizarrices, naquele mundo onde existem aqueles zumbis, né? Aqui o que você acompanha é um debate mais aprofundado, é um quadrinho de terror que angustia também pelas discussões que ele traz. Então, ele é um quadrinho que causa reflexão. Então o terror dele não é um terror tão aparente, tão visceral, tão cheio de coisas horríveis como acontece em outros trabalhos do Garfienes. Ele ficou conhecido por isso, por ter muitas vezes uma violência gráfica muito grande nos seus trabalhos. Aqui existe sim momentos de violência, mas muito menos e muito mais diálogo, muito mais conversa, e essas conversas vão envolver elementos religiosos, elementos da nossa psicologia social, se é que eu posso dizer assim. Então é um quadrinho diferenciado na sua proposta, que tem ao mesmo tempo uma carga de terror atmosférico muito forte, e também um debate mais filosófico sobre o nosso tempo também é muito grande também. É um quadrinho que vale a pena para você que está querendo ler uma história com elementos mais densos e que precisa ler esse material bem devagar para realmente depurar todos os debates e discussões que o Garfienes coloca nesse trabalho, e me chamou a atenção a quantidade de elementos que ele traz para esse trabalho. Como o debate é mais complexo, como ele é mais recheado de várias situações, a minha sensação é que o Garfienes realmente estava trazendo para esse trabalho aqui toda a angústia de uma época, de um tempo na sua discussão, e mostrando ali da sua forma azeda e muito peculiar, né, aquilo que ele pensa sobre o que está acontecendo nos últimos tempos, tá? É um quadrinho de terror com forte dose de debate social. Então tá aqui os 2 volumes fechando a série de Um Passeio no Inferno. O link tá na descrição para você adquirir. Vou deixar também links de outros quadrinhos da ótima editora Alta Geek para você conferir, beleza? A gente se vê em breve em mais um programa do canal BB HQs. Beijo enorme no seu coração. Tchau, tchau.